Bom dia a todos, vamos orar. Senhor Jesus, bondoso Mestre, nosso amigo, mais uma vez nos encontramos reunidos em vosso nome. Primeiramente, Senhor, para agradecer as oportunidades que tem nos concedido de trabalho, de estudo, agradecer as bênçãos, a presença e as intuições dos bons espíritos, que certamente têm sempre nos amparado quando estamos estudando o seu Evangelho e, acima de tudo, quando estamos dispostos a deixar para trás o homem velho em busca do homem novo, da nossa reforma íntima, que nós possamos estar sempre cientes de nossos deveres, tanto para conosco mesmos, quanto para nossos irmãos que sofrem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos do mal, que assim seja. Hoje nosso estudo será do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, o item 1, Poder da Fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-lhe de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: Transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Mateus capítulo 17, versículo 14 a 20. Uma questão que nós gostaríamos de abordar nesse nosso comentário de hoje é a seguinte: como anda a nossa fé? Como nós vemos hoje a nossa questão religiosa, a nossa confiança na espiritualidade e em Deus? Nós realmente confiamos em Deus? Nós estamos passando por uma situação no planeta, essa pandemia, que com certeza nos preocupa, que com certeza faz com que nós tenhamos incertezas. Mas como a nossa fé tem nos auxiliado nesses momentos? Porque a humanidade já passou em várias ocasiões por situações difíceis, até mais difíceis do que essa que estamos passando. E como será que aqueles que realmente tinham fé passavam por essa situação? Eles tinham medo? Eles ficavam com incertezas? Eles desesperavam? Como será que é o comportamento de um verdadeiro homem de bem diante de uma situação como essa? Na semana passada, o Brínio fez um comentário a respeito da Segunda Guerra Mundial, porque no momento em que André Luiz está descrevendo a sua vivência em nosso lar, está acontecendo essa guerra aqui no planeta Terra. E isso afeta diretamente a colônia,
porque o número de enfermos, o número de espíritos desencarnados aumenta muito e eles precisam socorrer uma quantidade muito acima daquela que era a normalidade da colônia. Então, muitos em nosso lar ficam preocupados, muitos ficam até desesperados. Nós vemos, pelo comentário do Brínio, no último capítulo do livro, que no momento em que soa um clarim, um som no ambiente, que era já algo que era utilizado e que os espíritos que estavam há mais tempo na colônia já conheciam, era um aviso, de que algo grave estava acontecendo na Terra e uma alerta para os habitantes da colônia e os trabalhadores. Mas nós vemos que muitos dos habitantes entraram em desespero e foram correndo para o Ministério da Comunicação em busca de notícias. E até um certo tumulto iniciou ali. Mas a governadoria de nosso lar, muito sábia, faz uma alerta e chama a atenção daqueles espíritos, se eles precisavam mesmo se comportar daquela maneira, que tudo estaria sendo esclarecido, conduzido e que as medidas seriam tomadas. Então, nesse momento, o governador anuncia que haveria um culto evangélico no Ministério da Regeneração. E acontece justamente naquele grande salão verde que nós comentamos algumas semanas atrás, que existe dentro daquele ministério. Então André Luiz ele fica um pouco ansioso também. E ele começa um diálogo com a Narcisa. A Narcisa diz que eles precisariam organizar os hospitais, a questão de recebimento daqueles enfermos, mas que principalmente eles deveriam trabalhar no auxílio contra o medo. E aí o André Luiz não compreende muito, mas como assim contra o medo? E a Narcisa diz que um dos grandes males da humanidade é o medo, porque o medo ele mostra a falta de fé, a falta de confiança em Deus. Nós não estamos dizendo, e também não foi a ideia do livro, passar a ideia de que nós não temos que ter nosso instinto de sobrevivência. Nós temos sim. Nós temos que tomar precauções, com certeza. Nessa pandemia, por exemplo, nós temos já orientações da ciência de como se comportar, do distanciamento social, do uso da máscara, do álcool em gel. E a fé não nos faz deixar de lado esses cuidados. Ela nos faz ser fortes, confiantes, mas também nos faz tomar as precauções necessárias. Nós sabemos que tudo está nos planos de Deus, mas nós também temos a nossa parte em tudo isso. É importante que nós tenhamos ciência disso. E ela diz que o medo é algo que atrapalha muito a evolução dos espíritos e que em nosso lar a governadoria dava um grande apoio para que fosse trabalhado naqueles espíritos que chegavam ali a questão do medo, para que eles controlassem o seu medo, que é o que causava o desequilíbrio de muitos, e o nosso também. Então que nós possamos ser mais confiantes em Deus. Na situação em que eles estavam na guerra, era algo que atormentava a muitos, assim como a pandemia atormenta a muitos de nós. Mas nós temos que ficar fortes, estudar, orar e trabalhar para auxiliar aqueles que precisam e também a nós mesmos, para que nós nos mantenhamos em equilíbrio. E André Luiz fica numa grande expectativa, porque aquela reunião que haveria ali no Ministério da Regeneração, ela contaria com a presença do governador, e ele teria a primeira oportunidade de vê-lo e acompanhá-lo de um pouco mais de perto. E agora André Luiz fazia parte da equipe da limpeza. Ele já era um integrante oficial dos trabalhos em nosso lar. Então ele poderia participar daquela reunião e com certeza seria muito útil a ele.
Então eles vão àquele grande salão, num domingo muito cedo, e ele diz que quando chega lá, ele tem uma grande emoção, porque um coral composto por crianças e por outros espíritos, com aproximadamente 2.000 vozes, de acordo com o livro, cantava uma música, o nome era Sempre Contigo, Senhor Jesus. E ele diz que os instrumentos musicais utilizados ali, naquele momento musical, possuíam um poder vibratório muito grande. Foi possível perceber isso. E após aquela introdução, aquela música, aquela preparação, chega o governador, acompanhado dos 12 ministros de nosso lar. E ele diz que a figura daquele governador, ela era de um espírito de uma estatura alta, um porte um pouco mais magro, mas muito imponente, com uma fisionomia de uma pessoa muito sábia e ao mesmo tempo muito simples e terna. Então nós tentamos imaginar como seria, né, a presença desse espírito elevado. Então ele se senta na tribuna onde ele iria usar a palavra e um coral de crianças, mais uma vez, começa a cantar a música A Ti, Senhor, Nossas Vidas. Então eles citam os nomes das canções que foram proferidas naquele momento. Então o governador, ele se levanta para usar a palavra. André Luiz diz que ele olha firmemente para toda aquela assembleia de milhares de trabalhadores que estavam ali, e ele lê no Evangelho de Mateus o capítulo 24, versículo 6, que diz o seguinte: E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então ele faz uma oração. André Luiz diz que a voz dele, o volume era cada vez mais alto e que vibrações elétricas auxiliavam no volume da sua voz, para que todos pudessem escutar de uma forma clara. Nós nos lembramos de Jesus quando ia também usar a palavra aqui na terra, e dizem que a sua voz alcançava a todos, apesar da grande multidão que estava ali. E então, nesse momento, após um comentário rápido do Evangelho, daquela frase, né, de Mateus que ele leu, ele se dirige diretamente aos colaboradores, aos trabalhadores do Ministério da Regeneração. E nós iremos ler as palavras dele, da mesma forma como elas estão no livro, porque nós não conseguiríamos passar para vocês com nossas palavras. Muitas informações se perderiam. Então ele diz o seguinte: É para vós, irmãos meus, cujos labores se aproximam das atividades terrestres com mais propriedade, que dirijo meu apelo pessoal, muito esperando da vossa nobre dedicação. Elevemos ao máximo nosso padrão de coragem e de espírito de serviço. Quando as forças da sombra agravam as dificuldades das esferas inferiores, é imprescindível acender novas luzes que dissipem na terra as trevas densas. Consagrei o culto de hoje a todos os servidores deste ministério, votando-lhes de modo particular a confiança do meu coração. Não me dirijo, pois, neste momento, aos vossos irmãos, cujas mentes já funcionam em zonas mais altas da vida, mas a vós outros, que trazeis nas sandálias da recordação os sinais da poeira do mundo, para exalçar a tarefa gigantesca. Nosso lar precisa de 30.000 servidores adestrados no serviço defensivo, 30.000 trabalhadores que não meçam necessidade de repouso, nem conveniências pessoais, enquanto perdurar nossa batalha com as forças desencadeadas do crime e da ignorância. Haverá serviço para todos nas regiões de limite vibratório. Entre nós e os planos inferiores,
porque não podemos esperar o adversário em nossa morada espiritual. Nas organizações coletivas, é forçoso considerar a medicina preventiva como medida primordial na preservação da paz interna. Somos, em nosso lar, mais de 1 milhão de criaturas devotadas aos desígnios superiores e ao melhoramento moral de nós mesmos. Seria caridade permitir a invasão de vários milhões de espíritos desordeiros? Não podemos, portanto, hesitar no que se refere à defesa do bem. Sei que muitos de vós recordais neste instante o grande crucificado. Sim, Jesus entregou-se à turba de amotinados e criminosos por amor à redenção de todos nós, mas não entregou o mundo à desordem e ao aniquilamento. Todos devemos estar prontos para o sacrifício individual, mas não podemos entregar nossa morada aos malfeitores. Lógico que a nossa tarefa essencial é de confraternização e paz, de amor e alívio aos que sofrem. Claro que interpretaremos todo mal como desperdício de energia e todo crime como enfermidade d'alma. Entretanto, nosso lar é um patrimônio divino, que precisamos defender com todas as energias do coração. Quem não sabe preservar não é digno de usufruir. Preparemos, pois, legiões de trabalhadores que operem esclarecendo e consolando na terra, no umbral e nas trevas, em missões de amor fraternal. Mas precisamos organizar neste ministério, antes de tudo, uma legião especial de defesa, que nos garanta as realizações espirituais em nossas fronteiras vibratórias. E André Luiz cita que não era possível colocar no livro todas as palavras que foram citadas pelo governador, e que ele se limitaria a essas que nós lemos, mas que já são de muita grandeza e de muita reflexão. Mais uma vez, o governador ele cita o versículo de Mateus que ele havia citado antes da sua fala, e mais uma vez o coral de crianças canta, dessa vez uma música com o nome A Grande Jerusalém. E André Luiz cita que antes do término daquela reunião, muitas pétalas de rosas foram trazidas por uma espécie de brisa que passava por ali. Foi algo providencial, é claro, e conforme essas pétalas caíam e tocavam nas faces, elas se diluíam. Então eram vibrações de paz, direcionadas a todos aqueles trabalhadores. E um grande trabalho se iniciaria a partir desse momento. Muito obrigado pela atenção de todos, e na semana que vem o Brínel dará continuidade na história. Sementes. Quantas sementes? Impossível não se lembrar da parábola do semeador, não é verdade? Ao contar essa parábola, Jesus nos ensina que a terra é o nosso coração. As sementes são as lições do seu evangelho, e Jesus é o semeador divino. Hoje, além da homenagem ao livro Espírito Infantil, quero homenagear Chico Xavier, a terra boa da parábola. Você sabia que todas as sementes que Jesus plantou no coração de Chico Xavier multiplicaram-se em bênçãos de consolo e luz? Convido todas as crianças que estão me vendo a ler esse livro. Vocês vão se emocionar com essa história. Chico Xavier, a Terra Boa. Boa leitura! O Raulzinho tem olhos verdes e o coração de luz. Eu nunca vi um menino médium. O Raul via os bons espíritos que conversavam com a mãe dele. Agora ele cresceu, ele é o Raul Teixeira. Você conhece essa história, criança?